Você está no canal Vivendo com a Fibromialgia. Esses dias, um assunto me pegou bastante. Eu precisei refletir sobre ele, porque eu estava tendo muitas crises, muitas dores, e eu fui atrás de quais eram os fatores que estavam exacerbando a minha dor. Não é que eles estavam causando a dor, mas eles estavam fazendo com que a dor piorasse, com que eu tivesse mais episódios mais fortes da dor. Aí eu fiquei refletindo e o primeiro fator que eu relacionei com essa piora foi justamente o estresse, seja ele físico, onde eu passo um dia, eu acordo ainda que cansada e com dores, mas eu acordo e falo assim, hoje eu vou limpar minha casa de uma vez, toda de uma vez. E aí eu começo a lavar uma coisa, começo a lavar outra coisa, coloco roupa para lavar, estendo roupa, faço comida, e ainda com tudo isso eu quero limpar a casa. E então foi um fator muito grande, foi algo muito grande condensado em um dia só. E quando é no outro dia, eu não consigo nem levantar. As dores estão piores, a fadiga nem se fala, a rigidez matinal bem maior, e aí eu não consigo levantar. Ou ainda quando às vezes não é nem trabalho físico em casa, às vezes eu marco um médico pela manhã, um compromisso, uma reunião à tarde, uma reunião à noite. Então, muitas coisas em um dia só são fatores que me deixam muito cansada no dia seguinte. E às vezes não é nem só no dia seguinte, eu passo 1, 2 dias para me recuperar. Então, melhor seria eu ter dividido por esses 2 ou 3 dias as minhas atividades do que deixar só num dia, porque só num dia eu ia piorar. Então, tanto esse estresse físico quanto o estresse emocional, seja uma discussão com um membro da família, seja um trabalho que eu tenho que entregar no outro dia, ou ainda uma briga familiar, briguei com a filha, briguei com o marido, briguei com o filho, me estressei, a roupa suja, alguém que não fez o que devia ter feito, a atividade que devia ter feito. Isso me causa, esses estresses me causam piora da dor. Outro fator que eu destaquei ser muito importante nessa piora da dor é também os fatores climáticos. Eu já falei para vocês que eu moro em Fortaleza. Para mim, eu considero a melhor cidade do mundo, porque para mim é o melhor clima do mundo para que eu viva com fibromialgia, porque aqui nós temos uma temperatura amena o ano inteiro, então poucos são os dias que você vai ter muito quente, ou poucos são os dias que você vai ter frio, nem se fala, né? Para quem é do sul, aqui, quando a gente diz que está frio, nem é considerado frio. É uma cidade muito boa, porém, eu não posso deixar de falar que em dezembro, eu sei que é dezembro, porque dezembro é o mês que eu tive meu filho mais novo, e em fevereiro eu tive a mais velha, então eu passei pela gravidez também nesse mês. Quem já teve filho sabe que tem uma piora do calor, você fica com calor. Então, em dezembro, era um mês terrível para estar grávida, porque era um mês que o tempo se fechava mais aqui, o tempo ficava mais abafado, o tempo ficava mais quente, né? E nessa época agora de março, é um mês que dá muita chuva, muita chuva. Assim, não é muita chuva, mas é uma chuva, digamos assim, de 2, 3 dias chovendo. Então são 2, 3 dias com uma temperatura mais amena. E isso faz com que as minhas dores piorem. Semana passada, inclusive, teve um episódio desse em que nós tivemos 2, 3 dias de chuva e foram 2, 3 dias bem mais difíceis para levantar da cama, não é nem só pela aquela preguicinha que dá aquele tempo mais chuvoso, mas é pelas dores mesmo que me impossibilitavam a sair da cama. E aí tem que sair da cama, tem que pegar na água gelada para lavar a mão, escovar os dentes, lavar uma louça. E isso tudo vai piorando as minhas dores. Outro fator que em mim é uma causa da exacerbação da minha dor são fatores nutricionais. Quando eu estou numa dieta totalmente desequilibrada, que eu pego, vou num dia, vou para um aniversário, aí como bolo, como brigadeiro, como um salgadinho, vou no outro dia, vou jantar à noite, vou num restaurante, aí me pantufo lá de massas, e como um monte de massa, como um monte de coisa. Essa
fica sendo uma época em que eu tenho mais dores, porque eu tenho um desequilíbrio da minha alimentação. Eu tenho um período mais assim, mais dolorido, sabe? Como se meu intestino tivesse mais inflamado. E isso acaba vindo com aumento de peso também. Então, quando eu estou com aumento de peso, eu também tenho aumento das minhas dores. E agora, de uma semana para cá, eu estou com acompanhamento com nutricionista, e ela colocou uma dieta mais equilibrada. Não é tirando grandes coisas, não é tirando muita coisa assim, mas é colocando as porções que eu necessito para a minha vida diária. Então, quando eu estou nessa situação, quando eu estou até com um pouco de dieta, então quando eu estou nessa situação de dieta, que eu estou me alimentando mais corretamente, eu tenho uma diminuição das minhas dores. Não é que eu fique sem dor, mas eu fico com a dor mais, mais leve, mais, digamos, mais controlada, digamos assim. Outro fator muito importante que eu observo que ocorre exacerbação da dor é quando eu estou sem nenhuma atividade física. Eu sei que todo médico fala, todo profissional de educação física fala, todo fisioterapeuta fala, quando você vai, você diz que tem fibromialgia, que é importante o condicionamento físico, que é muito importante o exercício físico, mas nós sabemos o quanto é difícil levantar para fazer isso. Semana passada, não, faz uns 20 dias que eu venho toda hora repetindo para meu marido que eu ouvi em alguma entrevista que eu vi no YouTube. Eu vi um médico, eu acredito que foi um médico, falando a importância de nós caminharmos nós darmos 10 passos, 10 mil passos por dia. Não é caminhar, não é fazer exercício físico de 10 mil passos, é nós termos uma vida diariamente onde a gente dê 10 mil passos. Aí a entrevistadora falou assim, mas como é que eu vou saber que eu estou dando 10 mil passos? Aí ele, não, você vai e compra um relógio que tem a marca que vai fazendo a contagem de passos. Só que eu tenho um aplicativo no meu celular que ele fazia essa contagem de passos. Mas eu passei a não confiar nele. Por quê que eu passei a não confiar nele? Porque ele começava, assim, tinha horas que eu colocava o celular para carregar, aí tinha outra hora que eu... O que é, Dolinha? Dolinha! Tinha uma hora que eu colocava o celular para carregar, aí ele não estava contando, aí tinha outra hora que eu parava, que eu colocava o celular em algum local e esquecia disso. Então, aí o que é que eu fiz? Eu falei assim, eu na minha mente, né, pensando, eu preciso comprar aquele relógio, e ele até falou que tem relógio a partir de R$99 lá nos sites, né, de compra. Aí o que eu fiz? Eu só pensei, né, aquela coisa que você pensa e o Google ouve seu pensamento. Aí eu tava no Instagram e apareceu lá de uma loja, compre de 6 vezes o relógio tal. De 6 não, de 8 vezes. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar esse relógio. Não era muito caro, a parcela era R$16. Aí eu falei assim, eu vou comprar esse relógio que eu quero saber quantos passos eu tô dando. E a partir de então, a partir do momento que eu tive esse relógio, eu acredito que ele tem sido um grande motivador para que eu dê esses 10 mil passos. Tanto que teve um dia que eu fui para o aniversário da minha sogra, eu cheguei e eu só tinha dado 8 mil passos. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou estender roupa. Eu tinha lavado roupa, eu vou estender roupa. Aí eu comecei a estender roupa, coloquei o varal lá em outro canto da minha casa, ou seja, cada vez que eu ia estender, cada montinho de roupa eu tinha que pegar e ir andando lá e estender a roupa. Aí, o que eu fiz? Eu fiz isso, né? No final eu consegui dar meus 10 mil passos. Ou seja, o relógio não fez nada comigo, ele só me tornou um motivador de eu ficar dando esses meus 10 mil passos por dia. Então, às vezes eu vou para academia, vou lá para a esteira, fico lá meia horinha na esteira e já coloco, já contando lá os passos, né? Então, a cada tempo que eu vou lá contando os passos. De uma certa forma, ele tem sido um motivador para eu dar esses meus 10 mil passos por dia. Bem, esse foi o meu relato sobre as coisas que eu identifico na minha rotina, o que exacerba, o que faz piorar as minhas dores. E você? Conta aqui para mim nos comentários o que piora a sua dor. Ou se você nunca chegou e parou para perceber isso, começa a pensar sobre isso e quando você identificar isso, vem aqui, volta aqui e coloca aqui nos comentários
O que que exacerba a sua dor? Tá certo? Eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau!